Evangelho de João, capítulo 3. Muito bom ver todos aqui hoje de noite. Apreciamos a presença de cada um que chegou. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, esta é a nossa leitura com a bênção de Deus. Todos nós, pensando nas nossas vidas até aqui, temos muitas memórias, né? Dias destacados nas nossas vidas. Por exemplo, o dia do casamento, um dia especial, um dia de muita alegria. O dia em que o primeiro filho nasceu. Isso é um dia destacado na vida de uma pessoa que tem filho, né? E tem vários dias destacados nas nossas vidas até agora. Mas sabe, meu prezado amigo, tem um dia na minha vida, um dia que eu nunca vou esquecer. Dia 30 de agosto de 1994,
Eu tinha 10 anos de idade. Naquele dia, eu fui salvo pela graça de Deus. Até aquela noite, eu não era salvo. Eu não estava no caminho para o céu. Mas desde aquela noite, eu comecei o caminho para o céu. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu quero fazer a pergunta para cada pessoa aqui hoje de noite. Você tem este dia na sua vida? Não é algo que a gente vai esquecer, não. Um momento bem definido, quando você confiou em Cristo como seu Salvador, quando você foi salvo para a eternidade. Eu quero dizer que este momento é o momento mais precioso na vida de qualquer pessoa. E temos lido aqui hoje de noite uma passagem que fala-nos de um homem chamado Nicodemos. E não lemos que ele foi salvo nesta noite, mas eu acredito que ele, conversando com o Senhor Jesus Cristo nesta mesma noite, ele foi salvo. Então, ele nunca esqueceu esta noite. E vamos pensar em alguns detalhes. Ele era um príncipe dos judeus, mestre de Israel, um homem que conhecia bem a Bíblia, o Antigo Testamento. Eu já tenho ouvido que é bem provável que ele podia falar, dizer, ele tinha na sua memória os primeiros 5 livros da Bíblia. Imaginem só. Um homem que podia dizer o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Podia falar tudo isso sem ler. Tudo gravado aqui. Um homem com muito respeito. Todo mundo olhando para ele ia dizer: aquele homem, um homem religioso, um homem de Deus assim, aquele homem com certeza está indo para o céu. Mas a realidade era que ele não estava indo para o céu. E ele sabia. Ele tinha uma dúvida na sua mente. E por isso ele foi uma noite para conversar com o Senhor Jesus Cristo. E temos um pouco da conversa que eles tinham. Interessante a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo falou para ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos nunca ouviu tal coisa na sua vida. Nunca ouviu. Nascer de novo? O que quer dizer isso? Como é que um velho que nem eu, como é que eu posso nascer de novo? E o homem ficou na confusão. Ele disse:
Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Algo impossível, algo ridículo, né? Mas ele tinha que aprender que ele teria que nascer de novo. Não tem nada a ver com o primeiro nascimento. Mas o novo nascimento é algo espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São dois assuntos diferentes. E o Senhor Jesus Cristo enfatizou, necessário vos é nascer de novo. Então, o que ele estava dizendo? Nicodemos, o Senhor precisa nascer de novo para estar no céu. Sem o novo nascimento, nunca vai estar lá. Impossível. E uma necessidade que cada pessoa precisa. Se fosse uma escola dominical, que a gente faz de vez em quando, eu faria a pergunta: o que você, pense nisso, o que você precisa para estar aqui neste salão hoje de noite? E tem várias respostas certas que as crianças podiam dar. Tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade de estar aqui. Algumas pessoas precisam de uma carona para estar aqui. Moram longe, né? E precisa estar em condições. Uma pessoa que não pode andar, não tem como chegar aqui, né? Mas tem outra resposta que, quem sabe, ninguém ia dizer. É algo muito óbvio. Para estar aqui presente neste salão hoje de noite, você precisa ter vida. Não? Jamais uma pessoa morta vai chegar aqui, né? E sentar num desses bancos. Impossível. Então, para estar aqui, presente neste salão, cada pessoa precisa ter a vida. E para ter a vida, um dia, cada um de nós nascemos. Onde as nossas vidas começaram. Você tem a sua data de aniversário, eu tenho a minha. O dia que nós nascemos, que nós começamos a viver aqui neste mundo. E temos esta vida. Eu só vou dizer, é sempre bom lembrar que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Cada respiração vem de Deus. E Ele que está dando-nos as nossas vidas. Então você precisa ter vida para estar neste salão hoje da noite. Mas para estar no céu, precisa ter a vida eterna, né? E o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para o Nicodemos? Nicodemos, o Senhor precisa dessa vida eterna.
E para ter essa vida eterna, tem que nascer de novo. Porque você nasceu condenado. Você nasceu um pecador perdido. Você nasceu morto para Deus. Morto espiritualmente. É o que lemos em Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo escrevendo para os crentes em Éfeso, ele disse: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Meu prezado amigo, cada um de nós nascemos em pecado. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Algo que nós herdemos dos nossos pais. E a raça humana foi contaminada bem no início, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E por causa daquele pecado, cada pessoa que nasceu desde então, nasceu um pecador, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E os nossos pecados são muito sérios aos olhos de Deus. E nascemos já condenados. Deus, um Deus santo e puro, Ele habita num lugar santo. E nenhuma pessoa, e nenhum pecador vai chegar lá sem ter o perdão dos seus pecados, sem a vida eterna, sem nascer de novo. Então ele ficou naquela conversa. A necessidade de nascer de novo. E daí ele falou de uma história do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, falaram contra Deus, reclamaram, e Deus mandou serpentes ardentes entre o povo. E aquele povo descobriu que pecado traz consequências. E traz. O resultado dos seus pecados, essas serpentes ardentes, venenosas. Sabe, meu amigo, pecado traz consequências. Quero dizer, se você morrer sem o perdão do seu pecado, você vai enfrentar as consequências que são eternas. Você vai acabar no inferno para sempre. Tão sério é este problema do pecado que nós temos. Então, muito povo de Israel morreu. E os vivos caíram na realidade, nós temos pecado. E todos nós vamos morrer. Essas serpentes vão tomar conta da nossa nação. Então eles clamaram a Moisés a falar com Deus para tirar as serpentes. Mas Deus não tirou as serpentes. Ele disse para Moisés: faze uma serpente de metal, põe numa haste, num poste bem alto, no arraial. E a pessoa mordida, olhando para a serpente de metal, ia ser curado.
Então aconteceu bem assim. Moisés fez aquela serpente, botou lá numa haste, e a pessoa mordida, olhando para aquela serpente, no momento em que olhou, aquele veneno foi tirado do seu corpo e aquela pessoa vivia, não morreu. O que o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando da sua própria morte. Estava falando do dia que ainda não tinha acontecido, mas logo ele seria levantado numa cruz. O que ele realmente estava dizendo para Nicodemos, a única esperança para o israelita mordido no deserto, a serpente de metal. A única esperança para um pecador ser perdoado, o Senhor Jesus Cristo levantado numa cruz. Eu gostaria de parar só um pouquinho. Você já tem ouvido, com certeza, muitas vezes, aquela história linda. E um dia, o eterno Filho de Deus, carregando a sua cruz, saiu fora da cidade de Jerusalém. As suas costas, a carne viva, açoitado, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Chegando ao lugar chamado Calvário, aqueles soldados pregaram o Senhor Jesus Cristo pelas mãos e pelos pés naquela cruz. Ele foi levantado entre dois malfeitores. E ele ficou lá pendurado. Pense bem, meu amigo, que o próprio Criador do universo foi crucificado numa cruz. Estou me lembrando agora de um irmão lá em Estância Velha, onde a gente mora. Ele estava ajudando numa série de pregações lá. E ele falou uma noite, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele estava falando de uma tão grande salvação. Era o assunto dele. Eu me lembro que ele disse, sabe, essa salvação é tão grande. Por quê? Teu Criador morreu por ti. Já pensou? Teu Criador morreu por ti. Foi exatamente isso que aconteceu sobre a cruz do Calvário, sozinho, por 6 horas. Depois que os homens fizeram tudo, aqueles atos cruéis, ele entrou na questão do pecado. E lá sobre a cruz, ele suportou todo o castigo de Deus. O que ele passou naquelas horas, ninguém pode entender.
quando Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E depois de 6 horas, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E às 3 horas da tarde, ele disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele morreu, deu a sua própria vida. E tem 5 palavras preciosas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que diz: Cristo morreu por nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho, meu amigo. E se você ainda não é salvo, pense bem sobre Cristo, a obra que Ele fez, a obra que Ele consumou sobre a cruz. Foi por você, para que você pudesse ser salvo. Mas interessante que 2 homens, 2 discípulos, pediram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem eram os 2? José e Nicodemos. E com cuidado os 2 tiraram o corpo da cruz. Com muito cuidado, colocou aquele corpo no sepulcro novo. E o irmão leu aquele versículo hoje de manhã, que a porta foi achada aberta. Ele não estava mais ali. Ao 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Isso é muito importante, porque um Salvador morto não seria um Salvador. Não podia salvar ninguém. Mas nós apresentamos não somente um Salvador que morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia. Eu quero dizer que Ele é digno da sua confiança. Ele é a sua única esperança para estar no céu. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós temos pensado da sua morte, da obra consumada, do preço do pecado que foi pago. Mas isso não quer dizer que todo mundo é salvo. Não. Ele providenciou a salvação para todos. Tem mais do que 7 bilhões de pessoas neste mundo hoje de noite. Sabe? Cada uma dessas pessoas pode ser salva. Como? Vemos aqui: para que todo, não há limitação nenhuma, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mensagem tão maravilhosa! Então você pode ter esta vida eterna, pode nascer de novo. Aqui, hoje de noite. Não precisa esperar até amanhã, até mais tarde. Até sabe o que a Bíblia diz? Diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Aqui é agora.
Então, o que aconteceu comigo quase 26 anos atrás pode acontecer com você, porque naquela noite eu cheguei numa reunião e durante aquela reunião eu estava prestando atenção. A semana antes, Deus falou comigo de uma maneira bem clara. Eu estava viajando de ônibus, só 5, 6 quilômetros da cidade próxima à nossa. Estávamos voltando para casa, eu e a minha mãe. Tudo tranquilo. Quando, de repente, estávamos quase chegando na nossa cidadezinha lá, quando um caminhão de óleo, o motorista, ele perdeu o controle do caminhão e o caminhão virou na estrada e o ônibus e o caminhão, os dois bateram. E ambos, o caminhão e o ônibus, eram completamente destruídos. Eu cheguei lá bem perto da motorista do ônibus. Então, me lembro que os ambulâncias chegaram, nós fomos levados para o hospital. E graças a Deus não tinha nada grave, não tinha nenhum moço quebrado, nada assim. E mais tarde, no mesmo dia, chegamos em casa. Eu me lembro naquela noite pensando comigo mesmo, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Eu me lembro de pensar, e Deus estava mexendo comigo, não tenho dúvida disso. Eu me lembro de pensar, olha, se eu tivesse morrido naquele acidente hoje, eu estaria no inferno agora mesmo. Mexeu comigo. E na próxima semana havia reuniões, pregações do Evangelho lá na nossa cidade. Eu cheguei naquela reunião. Eu fiquei prestando atenção. E o segundo pregador, havia 2 pregadores, o segundo ele leu Isaías capítulo 53, versículo 6. Um versículo que eu conhecia bem. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E a última parte do versículo diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu fiquei pensando, e o pregador estava pregando dessa parte do versículo, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, o Senhor Jesus Cristo, sobre a cruz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de nós todos. Eu me lembro de pensar, olha aí, sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo já pegou o preço do meu pecado, já sofreu pelos meus pecados. Então eu confiei nele. Naquela reunião, naquele momento, fui salvo. Eu saí daquele salão salvo, perdoado, no caminho para o céu, bem contente, bem aliviado. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Mas a minha pergunta para você tem essa experiência?
você tem este momento inesquecível, muito importante, porque se você não tem este momento, eu quero avisar, você não está indo para o céu, você nunca nasceu de novo, os seus pecados não são perdoados. E temos lido aqui o último versículo do capítulo, que apresenta a escolha, a decisão que você precisa fazer. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Eu gosto disso. Não tem a mínima dúvida. Não diz aquele que crê no Filho devia ter a vida eterna. Ou talvez tenha a vida eterna. Não. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas, tem outro lado. Tem a segunda parte. Parte solene. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, nunca vai entrar no céu. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. E uma expressão muito solene, muito séria. A ira de Deus sobre aquela pessoa que não conhece Cristo como Salvador. A ira de Deus sobre aquela pessoa permanece. Eu vou explicar assim. Imagine se tivesse uma pessoa sentada numa cadeira. Em cima daquela pessoa, um peso de 1000 quilos, pendurado numa corda. É aquela corda fina, está esticando. É aquela pessoa lá embaixo, sentado, bem contente. Você ia dizer uma pessoa louca, né? Sentado num lugar tão perigoso assim? Pois é. É aquela corda esticando, pode quebrar a qualquer momento. Mas, sabe, as pessoas não salvam. Não tem um peso de 1000 quilos assim, em cima dele. Mas nós temos lido que a ira de Deus sobre aquela pessoa permanece. Eu quero dizer, se você não está salvo, você está num lugar muito perigoso. Somente a sua vida que está te segurando do inferno para sempre. Então, eu apelo para você, leve a sério. Busque a salvação, custe o que custar. Faz o que o Nicodemos fez. E o que outras pessoas aqui têm feito. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Deposita a sua confiança nele, aquele que morreu sobre a cruz, para te salvar. A pessoa que faz isso vai sair deste salão muito contente, muito aliviado. Eu me lembro daquela noite, indo para casa, e tinha várias palavras que me descreveram naquela noite, mas uma palavra: aliviado. Eu podia deitar a minha cabeça no travesseiro pela primeira vez, sabendo, eu estou indo para o céu.
nunca vou estar no inferno. Nunca vou enfrentar aquela ira de Deus. Não. Porque agora sou salvo. E tenho essa certeza. Você tem? Antes de terminar, se essa noite fosse a sua última, onde estaria para sempre? Só tem os dois destinos, dois lugares. As pessoas salvas, o céu com Cristo. As pessoas não salvas, o inferno, lago de fogo, os tormentos eternos, o juízo eterno. Que calamidade seria que você seja salvo mesmo hoje da noite.